Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. Versículos 19 a 21. Eu estou tão feliz com o que Deus fez esses dias, eu estou tão contente, porque eu vi gente ser salva, eu vi gente ser curada, Deus falou no meu coração. Não é verdade? Palavras que vieram de encontro, recebi palavras proféticas, a igreja recebeu palavras proféticas, tão gostoso isso, né? Tão gostoso ver Deus trabalhando. Ficamos juntos desde quinta-feira, né? Eu só lamento que eu não pude ficar mais lá fora, assim, porque eu falei para o que eu queria ter ido, a gente ficar recebendo os convidados, tem que ficar recebendo os irmãos, não falam português, aquela coisa toda, é meio mais complicado, né? Mas foi tão gostoso estar aqui, de verdade. Estou muito feliz que você esteja aqui com a gente. Quem não veio, perdeu. Vou ser sincero, foi muito gostoso. Amém? Não foi gostoso, pessoal? Quem acha que a gente tem que fazer mega festa todo ano aqui? Pronto, já está estabelecido no calendário daqui. Pronto. Vamos lá. 1 Reis 19, versículo 19. Então Elias saiu. Põe bem rápido essa Bíblia. O que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais Serei a mesma. Amém. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduziu a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito, Senhor, derramar agora unção, poder e graça sobre a mensagem que o Senhor já colocou no meu coração. Que o teu Espírito nos alimente, que a tua palavra seja o nosso alimento, que o Senhor dê graça, Senhor, no nosso entendimento, para receber toda a tua palavra e viver segundo ela, em nome de Jesus. Amém. Eu tive um chamado bem diferente, assim. Eu queria contar um pouquinho para vocês como é que Deus me chamou para ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Eu nunca tive vontade de ser pastor. Meu irmão era pastor da família, Pascoal. Ele era o pastor da casa. Eu queria ser uma pessoa de finanças, um homem de empresas, assim. E na minha adolescência eu me direcionei para isso, estudar, fazer cursos técnicos e trabalhar. E eu achava que a minha vida estava toda definida, que eu estava numa boa empresa, trabalhava bem, ganhava um bom salário, sempre fui, graças a Deus, muito abençoado nos meus salários. Sempre ganhei bem nas empresas que trabalhei. E para mim aquilo estava certo. Mas dentro de mim tinha uma crise. Eu chegava no culto, ouvia uma pregação, ouvia um apelo, eu chorava. O pastor falava, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu ficava chorando. Eu achava que eu não tinha condição de ir por causa das minhas histórias, do meu passado. Eu era bem briguento, bem briguento mesmo. E eu achava que Deus nunca ia chamar um cara como eu. Me lembro que uma das curas que Deus me deu foi meu pai olhando para mim e falando assim, eu tenho 2 filhos, um é João e o outro é Pedro. E eu sabia que o Pedro era eu. Então eu já imaginava como eu era, né? E Deus foi me chamando. Mas o que me marcou nesse tempo é que eu entendi ali que dentro de nós tem algo a mais que Deus quer fazer na nossa vida. E o que eu queria nesse tempo despertar a tua vida é que tem mais de Deus dentro de você do que você imagina. Dentro de você tem uma paixão pelo Senhor. Às vezes nós estamos vivendo uma vida espiritual que nós achamos que Deus não quer
nos dar mais da sua porção, ou que nós não temos essa experiência, ou que nós não conseguimos ser uma pessoa de oração, ou de ser uma pessoa de intercessão, ou ser uma pessoa de clamor, ou ser uma pessoa que possa levar a palavra de Deus para outras pessoas, ou ser um instrumento de Deus no nosso trabalho, no que nós fazemos. E hoje eu queria despertar você, não sei o que você faz da sua vida, mas que dentro do seu trabalho, dentro da tua vida, tem algo de Deus aí que precisa ser despertado nesse tempo. Quando eu vejo esse texto e eu olho para esse texto, eu fico pensando nisso, porque eu sei que Deus está falando comigo, Deus está falando com alguém aqui que carrega mais do que os olhos podem ver. Pensa na vida de Eliseu ali arando o campo, no meio de uma família. E você sabe que naquela época era a tradição que uma família assumisse o trabalho dos seus filhos, né? Fosse de geração a geração. E ele está trabalhando ali, mas dentro dele tem um depósito divino, tem uma promessa de Deus, tem sonhos, ideais, palavras, curas e coragem para fazer algo maior. E hoje eu quero perguntar para você, dentro de você tem coisas maiores aí para acontecer na sua vida? Você entendeu o que eu estou dizendo? Ou você acha que a sua vida vai ser assim, acordar de manhã, ir para o campo, arar, voltar, ou seja, acordar de manhã, ir para trabalhar, voltar, e isso é tudo da sua vida. Eu vim aqui dizer para você que você pode ser aquele motoboy, sabe, que entrega iFood para nós e que corre e tem que chegar em 24 minutos por essa cidade, aqueles que passam para a gente assim, nas marginais, correndo a milhão, mas dentro desse mesmo rapaz que está levando a comida para a gente, pode ter um sonho ali de ser um pastor, uma paixão por vidas, um evangelista. Você crê nisso? Você pode ser uma mulher lá que está lavando a sua louça, cuidando da sua casa, fazendo as suas obras da sua família, mas Deus está colocando você um chamado para levantar um ambiente espiritual dentro da sua casa, da sua família, e ser uma intercessora por toda a geração que você tem contato da sua casa. Às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente acha que a gente é tão simples assim, você pode estar atendendo mesas aí, trabalhando em balcão, fazendo uma coisa simples, mas dentro de você, Deus está despertando uma pessoa espiritual. Quem crê nisso, querido? Quantos podem dizer glória a Deus por isso que eu estou dizendo? Eu não sei se eu consigo transmitir meu desejo hoje, porque às vezes a gente acha que só pessoas especiais, só pessoas com grandes chamados, com grandes coisas, podem ser usados por Deus, mas Deus está dizendo para mim que nesses dias Ele está levantando pessoas, está despertando pessoas para entrar numa dimensão do Espírito, para viver algo sobrenatural, serem guiados para a direita, para a esquerda, pela unção do Espírito, para ouvirem a voz de Deus e ouvirem a unção de Deus sobre sua vida. Você não é apenas uma pessoa comum, você é cheio da presença de Deus. Você não anda nessa terra apenas com a sua visão natural, você recebeu uma visão sobrenatural de Deus. Você não está aqui apenas caminhando nessa terra. Deus falou com Abraão e Deus falou com você. Deus chamou Davi, Deus chamou você para derrubar gigantes. Deus levantou José e Deus levantou Josés que estão aqui hoje. Eu não sei se eu consigo explicar mais que isso. Porque às vezes a gente se sente assim, não, isso não é para mim. Essas coisas espirituais não são minhas. Esse era o meu pensamento. Eu dizia, não, isso não é para mim, eu não sou tão bonzinho. Eu sou o mais bravo da minha família. Não, isso não é para mim. Meu negócio é número, é matemática, é finanças. Mas dentro de mim, aleluia, ardia uma paixão pelo Senhor. E eu quero perguntar se nessa noite aqui tem gente do seu jeito. Você pode ser fleumático, você pode ser colérico, você pode ser sanguíneo. Não importa o seu temperamento. Eu quero saber se dentro de você tem algo fervendo aí, tem algo queimando dentro do seu coração. Se você tem presença de Deus na tua vida. Eu não estou falando agora de tipos diferentes de manifestação. Uns gritam, outros pulam, outros ficam em silêncio. O que eu quero saber não é a manifestação. Eu quero saber se dentro de você está fervendo aí a presença de Deus, o amor de Deus. Se está fervendo, fica de pé no teu lugar, meu irmão, e nessa noite dá lugar para o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque aonde você está, Deus está com você naquele lugar. Oh, aleluia! Eu vou dizer o que eu penso. Nós somos diferentes. Eu sou diferente de você. Eu gosto dos irmãos fleumáticos. Os irmãos fleumáticos que eu estou pregando, eles estão me analisando. Tudo bem, estou dentro. Mas eu sei, e você também sabe, aleluia, que dentro de você
tem algo de Deus aí. Que você de alguma forma, que é diferente da minha, você sente a presença de Deus na sua vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O campo que você está arando não é tudo que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem obras maiores para você. Quem está arando um campo aqui, como eu estava na minha infância, na minha adolescência, achando que tudo que Deus ia fazer era isso. Era dali para uma empresa, da outra empresa, crescer na empresa, ou virar um diretor, ou abrir a minha empresa, não sei. Deus ia fazer isso. Deus falou, eu tenho obras maiores para você. Então levanta a tua mão e diz assim, eu quero viver. Sabe, eu tenho uma música que eu estou pedindo para o Lu cantar desde o começo da campanha, mas nunca dava certo. Eu vou cantar eu sozinho aqui, porque não deu certo nenhum dia. Eu ainda tenho fome. Diz para ele, diz para ele. Aleluia! Só um pouquinho. Eu não gosto de fazer isso, vocês sabem disso, mas eu preciso fazer agora. Eu preciso que você ministre agora na pessoa que está do seu lado. Oração, diga, você vai dizer essa frase. Oração, presença de Deus, transbordar do Espírito. Não é para sua avó, é para você. Fez sentido o que eu falei ou não? Tem uma coisa que eu quero quebrar aqui essa noite, aleluia. Nem comecei a pregar, eu estou na introdução. Eu quero quebrar essa noite aqui, eu vou quebrar isso aí. Ora por mim. Não, tudo bem, a gente ora. Entende? Tranquilo. Amigos. Amém? Mas, irmão, nada de terceirizar a sua vida de oração. Porque tem lenha e tem fogo e você precisa deixar queimar sua vida. Uma coisa é quando a pessoa está precisando de ajuda e fala assim, você pode me ajudar em oração? Claro, nós somos irmãos, né? Eu vou te ajudar em oração. Outra coisa assim, ora por mim porque eu estou com preguiça. Ora por mim porque eu não quero ver o diabo. Entra na brecha, guerreia, batalha e me dá a benção. Não, tem lenha aí, tem fogo aí no Espírito Santo. Então eu fico imaginando Eliseu arando o campo. Ele imaginando. Dia 364. Percebe? A vida não vai mudar. Eu arei o campo ontem, eu arei o campo hoje, eu vou arar o campo amanhã. Eu arei o campo hoje, ontem, hoje e amanhã. Mas tem um dia. Tem um dia. Que a presença espiritual do Espírito Santo chega na sua vida. E o campo que você arou, não mais o campo que você vai arar. Porque Deus está derramando a unção poderosa sobre sua vida. Porque Deus está derramando o renovo sobre sua vida. Eu quero profetizar sobre sua vida que esse dia está chegando hoje. Que tem uma capa de autoridade chegando na sua vida. Que tem novo tempo, um novo nível, uma nova dimensão de revelação, de estratégia, de plano. Você arava o campo hoje, arava o campo amanhã. Faz sentido o que eu estou falando? E vai arar o campo ano que vem, porque seu pai ensinou você a arar o campo, sua mãe falava que você tinha que arar o campo e você a vida inteira arou o campo. E Deus está dizendo, eu vou jogar sobre você uma autoridade. Eu vou colocar, a capa representa a autoridade. Eu vou colocar você sobre uma coisa que seus pais não conseguiram fazer. Você não conseguia fazer, mas Deus vai usar você para fazer, porque Ele começa um tempo novo na sua vida. Você crê que Ele pode fazer isso? E aquilo que era herança que você viveu, que você achou que era tudo. Nada contra as profissões, nada contra nada disso. Não entenda que eu estou limitando você com profissões. Mas você achou que tudo que você ia fazer era isso. Porque assim você aprendeu com a mamãe, assim você aprendeu com o papai. Acorda de manhã, ara o campo,
volta para o campo amanhã. E Deus fala, vou te dar uma autoridade, uma nova dimensão, vai chegar em lugares que você não chegou, você vai ver coisas que você não viu, você vai experimentar coisas que você não tinha experimentado, você vai ter experiência que tiver. Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu achei que meu pai era diretor de uma empresa, eu ia ser diretor de uma empresa, minha carreira profissional ia ser essa. E Deus falou, vou jogar uma capa na sua vida, você vai em lugares que seu pai não foi, você vai fazer o que seu pai não fez, porque eu te dando uma nova dimensão para você fazer na sua vida. Você crê nessa palavra que eu estou dando para você? Se você crê, dá um glória a Deus aí, querido. Pode sentar, querido. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deixa eu dar o contexto para vocês. Quando eu li essa história, eu não contei o contexto para vocês, mas o contexto dessa história é maravilhoso, porque quando você conhece a história de Eliseu, você sabe que Elias, há pouco tempo atrás, e eu estava fazendo uma pesquisa para saber exatamente quantas semanas atrás a terra estava em seca. Lembra disso? Por 3 anos a terra, e 3 anos e meio a terra, Elias orou e a terra ficou seca. Não tinha como plantar. Toda a cidade, a Bíblia diz, todo aquele país estava vivendo uma carestia, uma seca, uma pobreza. E agora, a gente sabe que pelas histórias bíblicas, a gente sabe assim, deixa eu contar as histórias para você entender. A seca terminou em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 45. Depois, se você quiser ler, anota. 18, 41 a 45, a seca termina. Durante o reinado de Acabe, o povo não tinha o que comer. Logo depois, em 1 Reis 18, 1, teve a batalha contra os profetas de Baal. Lembra disso? Que o fogo desceu, né? Depois das batalhas, logo depois da batalha, então vai ter o cessar da seca. Depois disso, Elias foge. Lembra da história que ele foge para a caverna, ele fica deprimido, fica com medo? Nós estamos no capítulo 19, versículo versículo 3 a 8, perdão. Ele foge para o deserto. Ele conversa com Deus no Monte Horebe, versículo 9 a 18 do capítulo 19. Estou só dando para você entender o que eu quero ministrar agora para a sua vida. E receber a ordem de ungir Eliseu, foi no 1 Reis 19, 16. A conta é mais ou menos essa. A jornada de Elias até Horebe demorou provavelmente cerca de 40 dias. Então, 40 dias atrás, tudo estava seco. Não tinha como plantar. 40 dias atrás, durante 3 anos e meio. Eu preciso guardar isso. Diga comigo, 3 anos e meio de seca. 40 dias depois, mais ou menos em torno de um mês e alguns dias aqui, 10 dias, a gente vai entender que Deus fala com Elias para que ele vá até Eliseu e ele vá declarar que Eliseu vai ser o seu sucessor. Aqui está a chave do que eu quero ministrar para a tua vida. Então, o intervalo que durou todo esse tempo aqui é recente. A terra estava seca. E o que a gente vai encontrar Eliseu fazendo? Arando a terra. Não, você não entendeu. 3 anos e meio de seca. 40 dias depois, o que você vai encontrar Eliseu fazendo? Arando a terra. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que Eliseu, apesar de tudo que ele tinha vivido nesses 3 anos e meio de luta, de seca, de carestia, ele acreditou na restauração do que Deus tinha dito e ele acreditou na palavra do profeta que a seca ia parar. Deixa eu explicar para você. Sabe, ele está trabalhando duro agora, com 12 são 24 bois. Ele está com 24 bois arando a terra da sua família, colocando o arado no chão e arrastando para plantar. 24 bois, é grande. E ele está fazendo isso com uma força, com uma intenção de plantar para poder colher.
E Elias vai encontrar ele nesse trabalho. E aí Deus falou do meu coração, querido. Muitas vezes nós ficamos presos no tempo que a colheita ficou seca. E nós não entendemos que um ciclo está mudando na nossa vida e que o tempo de seca está indo embora. E a gente fica reclamando do passado, a gente fica reclamando do que a gente não colheu, a gente fica reclamando do que a gente não fez. Por que demorou? Por que está demorando? Agora tem um outro tipo de gente que quando recebe uma palavra de Deus, ainda que a terra não esteja pronta, ainda que as coisas estejam secas, ainda que as situações não estejam visíveis, mas ele acredita no que Deus está falando para ele. Então ele pega o arado e ele vai para cima, ele fala: eu vou arar esse campo, porque eu creio no Deus que restaura todas as coisas. Deixa eu explicar para você, 2 tipos de gente que você vai encontrar na sua vida. Gente que vai olhar para a seca, depois que a seca passou, depois que recebeu a palavra, e vai reclamar a vida inteira, e vai ficar parado, e vai ficar dizendo que Deus não pode fazer. E gente que vai se levantar e falar assim: eu vivi essa seca, eu passei por essa luta, mas eu creio num Deus que disse que ia restaurar essas coisas, e eu vou começar a semear, e eu vou semear porque eu sei que no tempo do Senhor eu vou colher. E aqui está uma palavra para mim e para você, porque às vezes a gente não consegue acreditar que nós precisamos ter fé para recomeçar as nossas coisas. É um período de escassez que você passou, é um período de luta. Eu me lembro que na pandemia foi muito interessante, porque na pandemia a gente cresceu muito nas redes sociais, no virtual, mas quando a gente voltou da pandemia, não foi proporcional ao nosso crescimento na rede social com a volta dos irmãos. Os cultos antes da pandemia já tinha uma quantidade de pessoas significativas, e quando a gente voltou com 30% a menos. E eu vou dizer para você o que eu pensei naquela hora. Fiquei triste. Falei, pois quase morreu todo mundo. Eu fiquei bravo. Falei, o povo ficou falando para a gente orar, oramos. Não morreram, agora não volta para a igreja. Meu Deus. Que não morreu? Não, falei isso não. Orando. Pedindo para Deus dar graça. Ninguém voltava. Lembra disso? Quem lembra disso? Lembra disso? Mas eu vou dizer o que nós fizemos. Nós pegamos as nossas parelhas de boi e começamos a arar o campo, porque cremos que Deus tem tempo de restauração para a nossa vida. Você está muito tempo preso nessa escassez. Está na hora de você levantar e arar o que Deus está te dando na tua vida, porque Ele tem tempo de transformação. Palavra de Deus para você: fé na transformação de Deus. Eu sei que você está pensando: minha mamãe foi assim, minha vida vai ser assim. Fé na transformação de Deus. Você não pode ficar preso no seu passado, você não pode ficar preso nas coisas que aconteceram, porque você precisa ter coragem para se levantar depois da dor e arar o campo. Eliseu me chama a atenção porque ele me ensina que às vezes a gente fica preso nas coisas que já passaram na nossa vida. E Deus está mandando você arar o seu campo. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo isso para você? Eu já tentei. Não deu certo. Para mim não funciona. Estou falando de você. Eu nunca me dou certo. Não me dou bem com isso. Isso não é para mim. Foi um tempo de escassez que você passou na sua vida. Mas tem uma hora que você precisa colocar e arar o campo. Às vezes você não vai ver tudo perfeito, o campo não está perfeito, a situação não está perfeita, as coisas não estão perfeitas, mas começa a arar o seu campo. E aqui está o segredo para nós. O manto, a autoridade, o manto representa a autoridade. Você vê que é um símbolo, um ato profético. Ele coloca o manto do profeta, o mesmo manto que ele se escondeu na caverna, é o manto de Elias. O manto chega, mas só chega quando a gente está arando o campo. Repete comigo isso: o manto chega, mas só chega quando estamos arando o campo. Elias não foi procurar Eliseu na casa, na cama. Volta aí, filhinho. Acorda. Trouxe o café da manhã para você. Elias foi pegar Eliseu no campo. E aqui está uma palavra profética para nós que a gente pode juntar com todas as pregações que nós ouvimos. Só nesse pedaço. O campo aqui representa não descer do barco. O campo aqui representa você ser intencional nas coisas que Deus chamou você para fazer. O campo representa aqui entender que você precisa brilhar aonde Deus te colocou.
O campo representa aqui, querido, que você precisa estar afinado com as coisas que Deus está colocando na tua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? O campo representa aqui que você tem que estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, porque você fica perguntando como Ele vai te levar, como Maria perguntou, mas o como pertence a Deus. Eu fico perguntando para mim se às vezes eu quero viver coisas novas de Deus, mas eu abandono o campo. Algumas vezes a gente não vai viver as coisas novas que Deus tem para nós, porque a gente está vivendo, lamentando, ociosamente, abandonando aquilo que Deus colocou na nossa vida. Se o teu campo é a tua família, ara o teu campo. Se o teu campo é os teus filhos, não pare de semear na vida deles. Se o teu campo é o teu ministério, faça o que Deus está chamando você a fazer. Pessoas vão criticar, secas vão vir, problemas vão surgir, mas você precisa arar o seu campo. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. E aí está a chave para nós. O modo que a gente lida com as coisas simples é o que vai determinar se Deus pode nos colocar nos altos lugares. Não, você não entendeu o que eu disse. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser colocado em altos lugares, a gente quer fazer as coisas grandes que Deus tem para nós. Mas é o jeito que você faz as coisas simples que determina que você pode estar nos altos lugares. Você é consistente no que você faz. Você é insistente no que Deus mandou você fazer. Você é persistente naquilo que Deus colocou na tua mão. Você não abandona o campo que Deus te deu. Você não deixa a obra que Deus colocou no teu caminho. Você não desiste da promessa que Ele te falou. Você não abandona o chamado que Ele tem para a tua vida. Você não sai no meio da faculdade quando Deus falou que essa faculdade foi Ele que te colocou. Você não desiste, querido, do seu trabalho quando você orou vários meses para entrar naquele lugar e Deus abriu a porta sem que Ele te diga que é para você sair. Você aprende que no campo é onde o manto te encontra. Não, acho que ninguém está entendendo o que eu estou dizendo. Por que às vezes a gente não consegue receber a autoridade de Deus? Porque quando a gente sai do campo que Deus nos colocou, não se encontra o manto que Deus quer derramar sobre nós. Não deu tempo para Deus derramar o manto sobre sua vida. Quantas vezes a gente abandona aquilo que Deus está mandando a gente fazer? Deixa eu dar uma palavra para você, muito clara para você. Quer chegar num nível diferente? Seja fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar, diz o Senhor. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quer chegar num nível diferente, querido? Acredita no propósito que Deus colocou para você. Você está nesse campo que você está e está chorando, está reclamando do campo. Fala a verdade. Está reclamando. Eu conheço vocês. Vocês estão reclamando do campo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você está nesse campo por um motivo. Lá Deus está te treinando, lá Deus está te ensinando, lá Deus está mostrando como não se faz. Fez sentido? Às vezes a gente não aprende só como se faz, a gente aprende como não se faz. Fica no campo, até Deus mandar você sair, porque o manto vai te encontrar na semeadura do teu campo. Não abandona. Ah, mas eu não aguento mais. Aguenta sim. Ah, mas eu não suporto. Suporta sim. Aqui não vai, eu não vou dar colo para ninguém hoje. Aleluia. Ah, mas eu vou desistir porque é muito difícil. Não é não. Se desistiu agora, vai desistir amanhã, vai desistir depois de amanhã. Vai fazer. Levanta e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Deus vai encontrar você no campo. Quantas vezes a gente abandona o que Deus quer fazer na nossa vida? Tem propósito de Deus onde você está chegando. Uma das palavras que me marca esse texto é porque são 12 parelhas de boi e a Bíblia, é interessante que a Bíblia usa os números para falar conosco, e Eliseu está na 12ª parelha. Ou seja, ele não está na primeira, nem na segunda. Provavelmente havia outras pessoas ali trabalhando, porque esse é um campo enorme, um campo grande. Era uma fazenda grande dos pais, mas ele está na 12ª. E eu achei interessante porque quando eu fui pesquisar sobre isso, eu sempre achei interessante, por que na 12ª? Porque ele não está na sexta, que seria o meio, ou porque ele não está na primeira, que seria para guiar todo mundo, mas ele está na 12ª. E aí os estudiosos entendem que isso era o chamado de Deus para ele. Aleluia! A 12ª parelha é porque você passou da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, mas agora você está na 12ª. A 12ª representa o governo, representa a totalidade das coisas. A 12ª, número 12,
12 na Bíblia significa governo. Significa as 12 tribos de Israel, governo pleno. Os 12 apóstolos, governo pleno. Dá para entender? E ele está na 12ª, porque diz, agora eu já passei por todo esse estágio aqui e eu estou pronto para chegar no novo estágio. O meu manto está chegando. Deus tem uma transição na nossa vida. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Você já passou no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você está no 12 pensando em desistir. E Deus está dizendo para você, fica aí no 12, porque eu vou te encontrar no 12º, porque nesse 12º significa que você está pronto para viver a transição que eu tenho na sua vida. Então, se eu estou indo muito rápido, deixa eu repetir. Tem coisas espirituais dentro de você que precisam ser descobertas. E você acha que tudo que você tem é natural. Mas Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Deu para entender isso que eu estou dizendo, meu irmão? Quem pode dizer glória a Deus por isso? E agora eu estou dizendo para você que para você viver essas coisas sobrenaturais, você precisa viver no campo. E aí que está o problema. Meu ministério é chato, minha líder é ruim, meu chefe não gosta de mim. Para com isso. Para. Eu vou falar. Posso falar? Você não é bebê. Pronto. Pronto, falei. Tem gente que parece bebê? Me lembro uma história muito legal de uma pessoa na minha família que trabalhava numa empresa e tinha dois andares de escada para subir e descer. E aí a minha mãe falou assim, ai, tadinho dele, ele sobe 2 andares para subir, 2 andares para descer, o dia inteiro do prédio que ele trabalha. Eu trabalhava nessa época no Mercado Municipal de São Paulo, meu escritório era 4 quadras da banca, eu tinha que andar 4 quadras por dia, subir mais 2 lances de escada o dia inteiro, ir para a banca, voltar. Eu falei, mãe, mas eu ando 4 quadras. Eu falei, você pode. Foi bom. Você não é bebê. Deus está falando para você, fica no campo. Mas agora Deus está dizendo uma palavra para você. Você já passou para o estágio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está no 12º. Agora você vai estar pronto para receber a capa de autoridade que Deus tem para você. Mas aí tem um segredo nesse texto para mim que fala muito forte para mim. Quando Elias passa e joga a capa sobre ele. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Você precisa tomar uma decisão rápida. Muita gente fica preso no natural. E Deus quer levar você para o sobrenatural. O natural é sedutor. O natural te prende. O natural é seguro. Mas tem uma coisa legal que a gente sabe. Que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. O dobro. Mas porção dobrada. Escute o que eu vou dizer. Quando Elias chama, há um misto aqui de sentimentos. É sobre esse sentimento que eu quero pregar na sua vida. Porque talvez seja esse sentimento que está impedindo você de viver o que Deus quer que você viva. Ele disse, deixa eu me despedir dos meus pais. E Jesus falou, aquele que não deixa pai, mãe, família por amor de mim, não é digno de mim. Há um sentimento aqui. A gente se prende a algumas coisas naturais. Faz sentido o que eu estou falando? A gente tem medo de romper com essas coisas naturais. Quando Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, família e filhos, por amor de mim, não é digno de mim, ele não estava falando de romper no sentido de nunca mais ver essas pessoas. Ele estava falando, se você permitir que esses laços sejam maiores do que eu, você não pode viver o que eu tenho para derramar na sua vida. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você sabe que tem um chamado de Deus na sua vida? Você sabe que Deus quer te usar? Você sabe que Ele tem uma porção nova para derramar sobre você. Você sabe que Ele vai te dar uma visão sobrenatural, vai te dar dons sobrenaturais. Quem sabe disso? Levanta a mão aqui. Agora a pergunta é, o que está me prendendo? O que faz eu ter que... Aí a palavra daqui é muito forte. Ele fala, vá e volte. Porque tem gente que vai e não volta. Porque está preso no sentimento. Enquanto você não quebrar esse vínculo, você não é, aleluia, Deus me guarda agora, você não é aquela pessoa da sua família que todo mundo acha que não pode ser diferente. Você pode ser diferente, você não está preso no rótulo que te colocaram. Você não está preso, querido, nos sentimentos que te colocaram. Você não precisa seguir exatamente aquilo que a sua família acha. Porque Deus está te chamando para coisas maiores.
Ah, meu irmão, você precisa entender o que eu estou dizendo. Enquanto você não mudar essa imagem que prende você a relacionamentos, a situações, você não pode receber o que Deus quer colocar na tua vida. O manto já está aí em você, a autoridade já está aí em você, mas você quer chegar naqueles meio dos seus amigos e ser aquele garotão que sempre foi. E Deus falou, você não é mais, você agora é meu profeta, você agora é meu servo. Você quer chegar lá no meio daquela turma lá que fuma, que faz todas aquelas coisas que você fazia, quer ser legal com eles, você não é mais de lá. Fez sentido o que eu falei ou não? Você não é mais aquela pessoa. Aleluia, diga comigo, glória a Deus. Eu não sou mais. Mas é difícil não ser mais. É difícil porque quando você... Entende o que eu estou falando? Então quando você está com ele, você tem que manter as aparências, você fala igual. Eu me lembro quando Deus me chamou, no começo do meu ministério, eu andava com o pessoal da... Bom, não vou falar. Eu estava lá. E aí, aleluia, Deus estava mudando a minha vida. E eu encontrei com eles nos ônibus. Aqueles anos, ainda é, né? Mas aqueles anos lotados, né? Tudo fechado. A gente ficava todo no fundo, fazendo batuque, batendo e fazendo coisa lá. E eu lá. Entrei no ônibus, vi a galera. Falei, Jesus. Fiz que não tinha visto. Já fez isso? Ônibus lotado, fiz que não tinha visto. E aí um deles falou assim, agora você é crente, né? Entendeu? Você precisa quebrar o vínculo que impede você de viver coisas novas espirituais. Vá e volte. Diga comigo, vá e volte. Ou seja, quebra o que tem que ser quebrado, faz o que tem que ser feito. Quebra os vínculos que precisam ser quebrados. Não vai deixar de amar papai, não vai deixar de amar mamãe, mas você não vai seguir o exemplo errado. Não vai deixar de fazer o que, sabe, de estar no meio da sua família, entregar um presente para eles quando for necessário, mas você já não faz mais parte disso porque tem uma capa de autoridade nova na sua vida. Você está em outro nível. Enquanto eu não quebrei esse vínculo, embora minha família fosse parte dela cristã, eu não conseguia aceitar o chamado de Deus da minha vida. Porque para minha família eu ia ser um empresário. Entende isso? E eu precisei encarar todos e dizer que eu ia ser pastor. E todos, a maioria, exceção da minha mamãe, falou, você não vai dar para ser pastor. Esse negócio não é para você. Vá e volte. O que está te prendendo? A capa já está aí, o nível já chegou, a autoridade já está na tua vida, mas você quer viver a mediocridade do mesmo arado. Quanto tempo você está aqui com a gente? Quantos anos você ouve a palavra? E Deus está dizendo para você, está na hora de você ser diferente. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, querido. Se eu estou pregando, levante sua mão aqui, quero ver. Você precisa ser intencional. Você precisa estar no barco. Entende as palavras que Deus nos deu? Você precisa entender que Deus quer que você esteja afinado com o propósito dele. Está entendendo o que Deus está falando com você? Mas você precisa quebrar os vínculos que te impedem. Eu não gosto disso, Deus não age assim, Deus não faz desse jeito, Deus não opera. E Deus está dizendo, ei, eu vou fazer tudo diferente aí agora. Mas é bênção. Eu quero viver o sobrenatural de Deus da minha vida. E eu oro hoje para que Deus me mostre se tem alguma coisa ainda que me prende. Porque eu não quero ficar preso em nada do que Deus tem para fazer na minha vida. Eu quero quebrar os vínculos, ir e voltar para fazer o que Deus está chamando. Então tem uma última lição para nós aqui. O autor vai dizer para nós que ele pegou as juntas de boi e botou fogo nelas. E eu gosto disso. Eu vou ser bem direto nessa parte, porque eu já preguei isso aqui alguns anos atrás. Não tem plano B. Fez sentido o que eu falei? Joga fora o teu plano B. Deus está chamando você para ser um líder de liga. Deus está chamando você para ser um pastor. Deus está chamando você para ser um intercessor. Deus está chamando você para ser um evangelista. Não tem plano B. Vou explicar o plano B. Você já viu
jovem que chega para nós, pastor Anderson que faz aconselhamento prenupcial, pastor Carlos e outros pastores aqui, quando o jovem chega e fala assim, se não der certo a gente divorcia. Já ouviu o jovem falar isso? Quem já ouviu aqui? Levanta a mão, quero ver. Não é uma doideira que eu estou falando, é sério, ele já chega falando isso para você. Quem já ouviu? Quero ver. O que você acha que ele está fazendo? Ele está com um plano B na gaveta. Não é? Ele está com um plano B na gaveta. Qual é o plano B? Não der certo, eu caio fora e vou ser feliz. Quanto tempo você acha que vai durar um casamento que tem um plano B na gaveta? O dia que ela queimar o seu arroz, você vai falar, não dá mais, eu não aguento mais essa mulher. Mas ela queima arroz, olha, isso é um problema. Vai ligar para o pastor e falar assim, pastor, eu até tentei de tudo, mas ela não sabe fazer arroz. Eu falo, mas filho, é verdade o que eu estou falando? Isso faz sentido para você o que eu estou falando? Porque ele tem um plano B. Plano B. Tem uma história interessante, não me lembro agora o nome do eu acho que foi, dizem, né, que foi Alexandre o Grande que fez isso, mas eu não sei se foi ele. Mas dizem que ele levou uma frota de exército, de navios, para a beira assim, de uma batalha terrível. E os soldados, quando viram o exército inimigo, ficaram com muito medo, mas muito medo mesmo, e quiseram desistir. E aí ele pegou e deu uma ordem. Perguntaram para ele, o que a gente faz? Vamos fugir? Vamos embora? A ordem dele foi incrível. Ele falou, queime os navios. Olha que doido. O capitão falou, como é que é? Queima toda a frota. Falou, como que eu vou queimar a frota? Queimam todos os navios. Aí obedeceram. Aí queimaram todos os navios, tiveram que descer na praia e ganharam a guerra. Perguntaram para ele, o que você fez para ganhar essa batalha que era tão impossível? Ele disse, mandei queimar os navios. Mas o que tem a ver isso? Não tinha rota de fuga. Ou a gente ganhava, ou a gente ganhava. Fez sentido? Estou dizendo para você, então tem rota de fuga. Ou a gente se entrega para Deus e vai viver o que Deus tem para nós, ou a gente vai viver uma vida infeliz, triste, amargurada por não estar fazendo o que Deus está mandando. Você hoje vai queimar as suas juntas de boi. Quem está entendendo? Ah, que rota mais maligna é essa que o diabo coloca na nossa cabeça. Se não der certo, a gente separa. Se a gente não for fracassar, não vai, meu irmão. Queima o teu navio, porque você vai ver. Me lembro que Deus falou, de novo do meu chamado, agora que eu entendi, porque eu tinha que dar esse exemplo. No meu chamado, eu falei, eu não vou dar certo. Todo mundo falava que eu não ia dar certo para ser pastor. E aí eu pus um plano B na gaveta. Continuei trabalhando. Os primeiros 4, 5 anos da igreja, eu tinha uma empresa. E aí eu fiz um plano B maravilhoso. Contratei um pastor para ficar no meu lugar enquanto eu trabalhava. O que você acha que aconteceu? Só deu confusão, irmão. Mas que confusão que deu. Eu acho que tem gente dessa época aqui, né? E a gente colocou o pastor, e o pastor fazia tudo errado, ele não marcava horário, não vinha, inventava história, falava coisa que não devia falar nas reuniões, e eu achava que contratado ele ia resolver o problema e eu ia continuar trabalhando. Deus falou, joga o plano B fora. Abandonei a minha carreira para ganhar 1/3 para trabalhar aqui na igreja, e graças a Deus que eu queimei os navios. Porque se não tivesse queimado o navio, o dia que você falou mal de mim, eu fiquei magoado, eu tinha pegado a rota B. Eles não entenderam. Quem entendeu o que eu falei agora? Porque se eu tivesse um plano B, no dia que você falou mal de mim, eu falava, não você, necessariamente não você, tá? Mas no dia que você falaram mal de mim, eu ia falar, não preciso disso. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Eu não preciso disso. Meu querido, vai queimar os navios hoje. O que Deus quer fazer na sua vida é agora, é já. Você levanta e faz o que Deus está mandando você fazer, porque é para hoje o que Ele está fazendo. Tem um manto de autoridade chegando sobre sua vida, tem um nível novo. Eu sei que algumas pessoas não entendem isso. O que é esse manto de autoridade? É porque às vezes Deus vai pegar você de um lugar e vai te colocar em outro. Você vai estar numa fase da tua vida entrando em outra fase, uma fase de autoridade nova. Você não tinha filhos, agora você tem filhos, você tem orado por isso. Você não era o chefe, agora você é o chefe do seu trabalho. Você não era um líder de ministério, agora você é um líder de ministério. Você não tinha uma liga, agora você tem uma liga. Deus está jogando o manto aí, o manto está chegando sobre nós. Quem crê no que eu estou falando aqui? Deus está jogando o manto sobre essa igreja aqui. Você crê nisso que eu estou falando?
E aí a gente precisa voltar nas pregações, porque Deus fala com a gente. Para receber o manto tem que ser intencional. Para receber o manto tem que shake it all. Quem entende o que eu estou falando? Porque a cobra vai picar você. Você já imaginou, voltando à palavra do rei aqui, Paulo desce do barco do naufrágio, já pensar, meu Deus, né, Senhor, misericórdia, já estou preso, ainda agora estou náufrago nessa ilha, e ainda é picado por uma cobra. Seja sincero, olha para o pastorzinho aqui, pastorzinho, olha para mim. Se fosse você ia falar que Deus te ama? Hein? Eu sei que você ia falar. Deus, não dá, se não dá, tudo está errado na minha vida. Pois bem, deixe Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Vou terminar aqui. Quantos hoje precisam queimar os seus navios? Levanta a mão, eu quero ver você. Quantos entenderam que o manto novo está vindo? E o único jeito de você receber o manto já está aí, mas você precisa, veja bem, você não compra o manto, você não toma o manto e nem fabrica o manto. Deu para entender? Você recebe o manto. E para você receber, você precisa quebrar os vínculos e ir. Mamãe falou que você nunca ia ser, vai ser. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. As pessoas falaram que você não ia dar certo, vai dar certo. Pessoas falaram que você não acerta em relacionamento, vai acertar em relacionamento. Porque tem um manto de Deus chegando na sua vida. Eu costumo brincar aqui quando as pessoas falam, nossa, como você é paciente. Eu lembro do meu pai. Tenho 2 filhos, o Pedro e o João. Eu falei, quem eu sou, pai? Você é o Pedro. Deus é bom demais. Vamos queimar os barcos? Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora. Quem tem barco aqui para queimar hoje, levanta a mão aqui. Que ele é intencional. Diga comigo, é cheio do Espírito. É transbordando. É se colocando no lugar para receber a autoridade. É viver sobrenatural. É rejeitar o passado e acreditar no tempo novo que Deus tem para a sua vida. Agora faz assim comigo, assim, ó. Pega assim, ó. Pega as suas 2 mãos assim, ó. Vamos fazer de novo? Deu para entender ou não? Aleluia! As pessoas vão olhar para você e falar assim, você está diferente. Você vai falar, mas agora você mudou. Deu para entender ou não? As pessoas vão falar, mas não dá mais para ter aquelas conversas legais com você. Não faz sentido o que eu estou falando? Quando a gente sente que um novo tempo chegou na nossa vida, uma nova autoridade está sobre nós. Mas eu preciso manter a aparência com o papai. Eu acho interessante, eu não entendo esse texto, eu já procurei muitas explicações, mas Deus ainda não me revelou o que Eliseu explicou para o papai dele quando ele queimou. Fez sentido o que eu falei ou não? Tudo bem, o pai era rico, os estudiosos dizem que a família era rica, porque o campo era muito grande. O que ele disse para o papai dele quando ele falou, queimei as paredes, queimei as juntas? Eu fico imaginando o papai falar assim, mas você tá maluco, rapaz? Tem gente que vai queimar a tradição, a religiosidade da família, o cristianismo mais ou menos da sua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aquele negócio de quase crente, Deus está queimando isso aqui hoje na sua vida. Aquela história de você falar assim,
quase me entregam, mas não me entregam. Hoje você vai se entregar na presença de Deus, vai mudar o teu jeito, vai mudar a tua forma, vai mudar até as formas como você se veste, como você fala, como você se comunica, porque o Espírito Santo está derramando autoridade sobre sua vida, meu irmão. Coisas tremendas vão chegar diante de Deus. As pessoas vão até você e vão pedir conselhos para você, porque eles vão sentir a presença do Espírito Santo. Tem gente que antigamente falava assim, não dá nem para conversar com você, e hoje Deus está derramando essa autoridade sobre sua vida. Eu penso nos apóstolos, eu penso naqueles meninos, aleluia, glória a Deus. Eu penso naqueles jovens que Jesus chamou, você entende? E ele foi jogando manto sobre ele, compreende o que eu estou dizendo? Ele foi jogando manto sobre aqueles jovens. Alguns deles não eram nem casados, né? A gente sabe que Pedro era casado porque tinha sogra, né? Quem tem sogra tem que ter esposa, né? Então jogava o manto sobre eles, e ele vai jogando o manto, e daqui a pouco, aleluia, oh meu Deus, eu estou imaginando isso. E Pedro chega depois da ressurreição e prega para 3.000 pessoas. Ele não tinha fala, ele não sabia falar, ele não sabia se comunicar, ele era um pescador, ele não era alguém do clero da época, ele não era alguém do sinédrio da época, mas havia um manto jogado sobre ele. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, aleluia, eu vou edificar minha igreja. E quando ele abre a boca, ele não abre a boca como um filósofo, ele não abre a boca como um estudioso, ele não abre a boca como um teólogo, ele abre a boca como alguém que recebeu uma autoridade dada por Deus. Você vai abrir tua boca, meu irmão, não com alguém que teve uma grande estudo, mas alguém que teve, pode ter um grande estudo, não tem problema, mas alguém que recebeu uma autoridade de Deus na sua vida. Deus pegou aqueles meninos e jogou o manto. E Deus está procurando gente hoje para jogar esse manto ainda. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando. Deus ainda está procurando jovens. Jesus ainda passa no meio da igreja e fala: quem eu vou encontrar no campo que eu posso jogar um? Quem não está reclamando da seca? Quem não está parado no meio da carestia? Quem não está vivendo do passado? Quem ainda está semeando? Quem está disposto a queimar os navios? Quem está disposto a romper com os vínculos? Ele procura a gente. Jesus está passando aqui agora, eu creio nisso. E Ele está procurando gente para derrubar manto aí. Manto para sustentar a casa, manto para ter recursos para abençoar milhares de pessoas. Eu quero dizer para você, eu tenho falado sobre isso com vocês. Quanto mais você crescer, mais generoso você vai ter que ser. Porque Deus está procurando gente que Ele possa jogar o manto sobre você financeiramente, para que você possa ser resposta da oração para milhares de pessoas. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando de evangelho da prosperidade, estou falando de gente que vai sustentar missionário, de gente que não vai poder ir no campo, mas vai ter o manto para sustentar o missionário. Deus está levantando pessoas aqui, meu irmão. Mas eu vou repetir só um pouquinho, só uma coisa. Quebre os vínculos. Quebre os teus vínculos. Você é do Senhor Jesus. Vamos falar isso aqui. É um privilégio ser salvo. É um privilégio ser do Senhor. Quem entende esse privilégio que eu estou falando, meu irmão? Então deixa o Espírito Santo pegar a tua vida agora e deixa Ele batizar você. Tem gente aqui que está pedindo para Deus ser batizado no Espírito. Então receba o teu batismo hoje na sua vida. Seja batizado hoje em nome de Jesus. Tem gente que se sente culpado, acha que não consegue, porque o passado, como eu. Eu não posso ser um líder, eu não posso. Deus está dizendo: eu já paguei o teu passado, eu já joguei o meu manto sobre você. Tem mais dentro de você. Eu sei, você é do TI, você é da indústria, você é do comércio, mas tem dentro de você um evangelista, um profeta, um mestre, um pastor que Deus está levantando aí. Você precisa queimar os barcos. Mas eu sempre fui assim. O problema é seu, não é mais. Deus não chamou você para ser sempre assim. Você entende o que eu estou pregando? Se Deus está falando com você, levante sua mão aqui e diga assim: eu estou hoje, em nome de Jesus, quebrando vínculos. Eu estou hoje queimando os navios. Não tenho plano B. A minha vida segue o propósito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E joga o manto sobre mim, em nome de Jesus. Dá um brado nesse lugar. Aleluia!
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.